Gi Carvalho, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva. Se não me segue nas redes sociais, bora me seguir e vamos falar do dia de hoje. Hoje o mini índice começou uma tristeza, moendo o CPF. Como eu sempre comento com vocês, hoje ele começou bem chato. Para quem tem dificuldade de identificar que o mercado está lateral e quer ficar operando tendência nessas condições, ficou fritando dinheiro, porque o mercado começou muito chato. Eu até conversei lá, falei no grupo no Telegram para um seguidor. Tomar o primeiro stop, ok, faz parte, a gente não tem como adivinhar que o mercado vai ficar lateral, enfim. Só que depois disso, só continua quem quer. Porque o mercado ele dá sinais de que o mercado não está andando, que não tem liquidez, que ele está lateral, que está consolidado. Então cabe a nós analisarmos isso antes de fazer as nossas entradas. E por essa razão que eu venho falando nos últimos vídeos, que para quem tem todas essas dificuldades, que é o que eu sempre falo, quem já tem mais tempo de mercado já tem uma facilidade muito grande para identificar isso. Claro, quem tem muito tempo de mercado, tempo de tela, analisando, enfim. Mas para muitos isso ainda é muito difícil. E eu acho que é mais difícil por uma questão comportamental do que técnica. Porque de verdade enxergar, porque a maioria fala, no final do dia eu percebi. Caramba, mas por que no final do dia não percebeu na hora? Então não é uma questão técnica, porque se você não percebe, você não percebe nem depois. É aquela questão de eu não quero ficar de fora, porque o mercado vai explodir e eu vou estar fora e não vou ter como entrar depois. Então eu quero ficar adivinhando, agora vai, agora vai, agora vai. E fica naquela questão de tô perdendo, né? Eu tô entrando e as entradas estão me estopando. Eu falo isso porque eu lido diariamente com essas frustrações dos meus alunos. Porque não tem jeito, que é o que eu sempre falo. Eu ajudo demais, eu faço tudo que eu posso, mas eu não posso operar pelo aluno. Eu não posso pegar na mãozinha dele e falar, não clica agora, não faça isso. Porque afinal todos têm livre arbítrio. Cada um faz o que quer, clica na hora que quer. O meu papel é instruir, ensinar. Eu mostro como que identifica que está lateral. A pessoa enxerga e mesmo assim quer ficar caçando a operação. Vários gatilhos porque ela quer entrar de todo... agora eu acho que vai subir. Agora eu acho que vai cair. E fica clicando. Então, é assim. Se você aprende a identificar a lateralização e ficar fora, você vai ter um futuro promissor se você opera tendência. Porque a tendência, o operacional de tendência, como é o meu, só não funciona na consolidação, que é o que aconteceu nesse caixotezinho aqui. Aí as pessoas me perguntam, mas como eu sei que saiu do caixote, o que eu faço, blá, 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 aquela coisa toda. Eu já cansei de ensinar isso para vocês. Isso é conteúdo de mentoria e mais uma vez eu vou trazer isso para quem ainda não conseguiu entender. O mercado está consolidado. Gi, mas como eu descubro que está consolidado? Pelo range que ele está mexendo, pelo número de box que ele está fazendo. É a coisa mais fácil do mundo. Você opera pelo 11R. Ele faz 3, 4 boxes para cima, 3, 4 boxes para baixo, 3, 4 boxes para cima e fica nesse lenga-lenga, tá lateral. Não precisa de ferramenta nenhuma, de indicador nenhum para te mostrar isso. Tem indicador que mostra? Tem o ADX. Ele mostra a força de tendência, ele vai te indicar isso, ele vai te mostrar que não tem tendência porque ele vai ficar ali abaixo de 20. Mas visualmente você consegue, porque senão você vai colocar 300 indicadores na tela, vai poluir e não vai fazer diferença nenhuma, porque você vai seguir clicando demais. Então, primeira coisa, o mercado está num range curto, fazendo um número pequeno de box para cima ou para baixo, ou se você preferir, de 250 a 300 pontos para cima e para baixo, ele está lateral. A chance de você ter ganho operando tendência, principalmente falando de cruzamento, porque vamos lembrar, cruzamento é uma entrada depois que a tendência está confirmada, que o movimento, aquela micro tendência, claro, né? Não a tendência macro, já está confirmada. Então a gente sempre vai entrar um pouquinho atrasado. Diferente de quem tem os outros operacionais aí de candle, enfim, que eu não entendo nada, mas que fez um candle disso e daquilo, ele já compra lá embaixo, mesmo antes de romper média, enfim, ele já compra lá o trem. É outro tipo de leitura. Então, se a gente já entra
com um movimento em andamento, digamos assim. Tá no range curto, você vai entrar, ele vai andar 50, 100 pontos e vai voltar. Então não adianta. Então a primeira coisa que as pessoas precisam se acostumar a fazer, um caixotinho aqui. Ah, Di, mas como que eu marco esse caixote? Você vai marcar ele aonde tem a maior repetição de topo e fundo. É claro que vamos pensar assim, o mercado começou, abriu, você não sabe qual vai ser o movimento seguinte. Vamos fazer assim, ó. Eu tenho fundo, topo, fundo, na mesma região. Opa, marquei. Aqui, tá marcado. Eu vou até baixar ele aqui, como se eu não soubesse que o mercado estava lateral ainda. É que nesse momento, nesse começo ainda, tá ali muito na abertura, então não faz sentido já fazer o caixote ali, né? Normalmente uns 5 minutinhos depois, que já deu tempo do mercado se movimentar. Mas ok. Aí o mercado tá aqui, ó. Olha a quantidade de box para cima e para baixo. Aí ele vai, sobe um pouquinho, volta a cair. Aqui ele já me dá indício de lateralização. Deixa eu mudar a cor aqui, que tá tudo amarelo, fica ruim para vocês enxergarem. Vou colocar um rosa aqui, um trem mais chamativo. Pronto. Aqui a gente já começa, opa, olha que range curtinho. Ele sobe 150 ou 200 pontos, cai, sobe, começa a cair de novo. Aqui eu já identifico que ele está lateral. Não tem por que eu entrar teoricamente, mas ok. Eu ainda não pus fé que ele está lateral e dá esse cruzamento de compra. Opa, eu vou nesse cruzamento de compra. Eu acho que esse cruzamento aqui tá bom, e eu vou. Ok, você entrou e estopou. Faz parte, aquilo que eu falei, o primeiro stop faz parte. Só que percebam, depois desse stop que nós tomamos aqui nessa compra aqui, digamos que a gente levou um stop aqui. Olha a movimentação no mercado. Eu vou entrar nessa venda? Não, porque ele já foi me indicando aqui, ó, um range curtinho, movimentos curtos, ele sobe e volta. Aí, eu vou vender aqui. Não, eu não tô nem falando de olhar MACD, hein? Aí ele vai e sobe de novo. Vou entrar agora nesse cruzamento de compra? Não. Gi, mas ele tá fazendo um movimento ascendente. Ok, é verdade. Se for para eu fazer merda nesse momento, é melhor comprar do que vender. Que pelo menos eu estou indo a favor da tendência. Mas está lateral. Não faz sentido queimar meus tirinhos na hora em que o mercado está lateral. Então tá. Aí ele subiu, poxa, Gi, mas ele teria pago. Ok, teria pago. Aí ele fica nesse lenga-lenga. Então tá bom. Fui marcando o caixote, fui vendo que ele foi fazendo topos e fundos. Aí eu ajustei para esse topinho aqui. Veja que passa um pouquinho. O fundo aqui é a mesma coisa, né? Mais ou menos na mesma região. Você pode até estreitar aqui um pouquinho, porque veja a quantidade de fundos que ele vai fazendo perto da mesma região. Então você tá vendo que ele está encaixotado. Qual que é o seguro? Em que momento é seguro eu fazer uma entrada? Não estou falando que é para entrar imediatamente após esse momento. Mas o que eu vou analisar? O preço tem que sair do caixote, ele tem que sair. Voltar para a região do caixote e não entrar nele de novo. Ficar fora. Em que momento que isso acontece? Aqui. Ele saiu bem pouquinho, tentou voltar, não conseguia, tentou voltar, não conseguia, tentou voltar, não conseguia e explodiu. A partir daqui saiu da lateralização. A partir de agora, você pode buscar gatilhos que você usa, seja de pullback, seja continuidade, seja o diabo que for. Mas a partir de agora, é interessante você pensar em começar a operar. Antes disso, estava consolidado. Veja, ele saiu, tentou voltar e não conseguiu. Então agora você pode pensar, bom, eu tenho movimento ascendente, então eu vou buscar por compras. Aí você escolhe, eu vou entrar então no cruzamento de um rango maior, eu vou esperar um pullback no 18, enfim. O que você vai fazer eu não sei. Você tem várias opções e cada pessoa opera de uma forma. Mas vejam que dá para fazer isso, mas qual que é o problema? A ansiedade não deixa. Quer ficar clicando enquanto o mercado está assim. Então, essa é a melhor forma, a forma mais inteligente de se operar dentro da lateralização. Quer dizer, se operar dentro da lateralização, não. É saber quando entrar, quando o mercado está lateral. É saber esperar. Poxa, Gi, mas eu fui então fazer um trade quase às 11 horas. Se você quis esperar sair do caixote, ter uma forma mais segura, sim, você teve que esperar até quase 11 horas. Aí só depois disso você teria uma bela oportunidade de compra, depois teria outra oportunidade de compra, né? Porque depois o mercado deu mais oportunidade, mas ok. Então aqui, primeira coisa, o mercado está lateral, é assim que eu vou fazer a minha entrada. É a forma mais segura. Agora, consegue
controlar os dedinhos, senta na mão e espera. É a melhor forma. Gi, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu sofro, para mim não dá, eu não consigo enxergar isso que você está falando do caixote, eu preciso ser mais visual, porque senão a coisa não funciona. Aí você vai operar do jeito que eu tenho explicado nos últimos vídeos, a forma mais conservadora e iniciante que nós podemos ter para operar tendência. Vai ser a forma mais fácil para você perder menos. Significa que você não vai perder? Não, mas é uma chance que você tem de perder menos. Como que eu faço isso? Associando aquilo que eu ensinei para vocês. MACD junto com a média. Eu tenho a coloração, mas que ela é exclusiva para alunos, mas vocês conseguem fazer a mesma coisa sem a coloração. Claro, a coloração facilita? Sim, facilita. Mas vocês conseguem operar da mesma forma. Aí aqui eu vou colocar o mesmo lugar para a coloração. Eu teria feito essa entrada, que pagou. A segunda entrada pagou também. Aí ele deu uma terceira entrada que não pagou, teria estopado porque andou só 100 pontos. De repente, dependendo do perfil de cada um, se andou 100 pontos eu ponho na entrada, não teria nem sido estopado, mas eu vou considerar que isso foi um stop, porque foram só 100 pontos, andou 100 pontos eu não faço nada, então foram 2 gains e um stop. E depois deu essa nova oportunidade que chegou aí contra, 128 pontos, e depois o máximo que ele andou a favor foram 300 pontos. Mas olha que coisa interessante para a gente observar aqui. Mesmo num dia que começou completamente amarrado, mesmo não fazendo todos os cruzamentos que surgiram, você teria finalizado o dia positivo. Um positivo bem pequenininho? Sim, mas positivo não é o que é o mais importante? Então, o que as pessoas penam é em esperar, é saber aguardar, ou quando você já tem uma boa análise, analisar a melhor forma para fazer a melhor entrada. Eu operaria assim, esperaria isso tudo? Não, porque eu já sei, eu tenho a minha leitura, eu comecei o dia com stop, inclusive, e tá tudo certo. Por quê? Porque eu sei analisar a hora que o mercado ficou lateral, eu sei que eu tenho que parar, eu vou esperar uma oportunidade que eu considere mais clara. Posso esperar e tomar stop de novo? Posso, porque o mercado é assim. A gente, a partir do momento que a gente clica, a gente se coloca em risco de ganhar e de perder. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Então, hoje, falando de quem operou de forma mais conservadora, conseguiu fazer 2 operações de gain, que para um dia como hoje, você terminar o dia com 300 pontos, que vamos dizer aqui, né, 2 gains de ganho mínimo, daria 320 pontos, tá de bom tamanho. Acabou o dia, parou, fim. Não teria necessidade. Mas teve essa alta linda, enorme, aquela coisa toda, ok. Mas você conseguiria já no início do dia, mesmo naquele momento de sofrência absurda, sair positivo. Então, mas e quem entrou em todos os cruzamentos? Se entrou em todos, não terminaria o dia negativo também, porque mesmo entrando em todos, tomaria um tanto de stop, mas vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4 stops de venda. 4 stops de venda não, 4 stops totais, que é 1 de compra e 3 de venda. 1, 2, 3, 4. 4 stops. 1, 2, 3. 3 gains. Aqui, vamos ver, aqui eu consideraria stop, porque andou no gain mínimo. Então, 5 stops e 3 gains. 4 gains, 5 gains. Terminaria exatamente no 0 a 0, falando em número de trades. Só que o stop é só de 160 e aqui você teve possibilidade de uns gains bem gordinho. Esse gain aqui, por exemplo, ele, momento nenhum, te ameaçou estopar, o máximo que ficou negativo foram 60 pontos e andou 900. Então, só esse trade aqui compensaria quase todos os stops que você tomou. Então, mesmo fazendo todos na lateralização monstro, não terminaria o dia negativo. Mas o seu gerenciamento te permite tomar esse tanto de stop seguido? Obviamente que não. Pelo menos das pessoas mais normais, não, né? Se tomar esse tanto de stop e continuar operando, faz sentido. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Que mesmo assim, você não terminaria o dia extremamente negativo.
Nesse caso, terminaria positivo, porque foram 5 operações de cada. Stop fixo, o gain podendo ser maior, e tivemos aí a oportunidade de gain maior. Então, a questão é entender quando tem que continuar e quando tem que parar. Quer ser mais conservador? Seja mais conservador. Quer ser mais arrojado? Sabe que você vai se colocar em risco maior. Mas, mesmo assim, sendo abusado, entrando em tudo quanto é cruzamento em dia lateral, amarrado, moedor de CPF, uma hora ele te pagou e você conseguiu sair com um dia bem positivo. A mesma coisa aqui. É que o que eu falo, qual que é o problema? A maioria das pessoas não segura no trade. Ele anda um tiquinho, a pessoa já sai. Eu não tô falando que isso é errado. Mas o que eu quero dizer é assim, porque qual que é o maior problema? A pessoa entra no trade, ele anda, a hora que ele ameaça voltar, ela sai. Aí ela sai com, sei lá, 100 pontos. Só que a hora que ele começa a subir, ela quer entrar de novo no meio do caminho. Então, por que diabo que saiu? Por que não ficou no trade, então, ao invés de sair? Se é pra ficar em... Ah, mas aí eu vou ficar pegando de 100 em 100 pontos. 100 em 100... Aí você vai se colocar em risco. Aí a matemática não vai ficar favorável para você. Porque você se expõe mais, se coloca em mais risco. Então aqui, nós temos 3 situações. Entrar em todos os cruzamentos que apareceram. Deu 5 cruzamentos de cada. E completamente conservador. Deram 3 entradas... sendo uma de stop, não, 4 entradas sendo uma de stop, 1, 2, 3, 4. 4 entradas sendo uma de stop, e se você tá ali, não é nem uma coisa nem outra, 1 stop, 2 stops, esse não porque eu tava pra cima, vamos ver aqui, 1 gain, 2 gain, 3 gain, aquele stop lá e 4 gain, e o intermediário ia ficar ali quase parecido com entrar em todos, mas ainda assim aqui ainda fica um pouquinho mais favorável do que entrar em todos. Quer dizer, não tem como a pessoa ficar negativa. Não digo ficar negativa porque se a pessoa toma 2, 3 stops seguidos, ela para por conta de gerenciamento. Mas o que eu quero mostrar e dizer é, precisa clicar desesperadamente? O famoso vira-mão? Ah, entrei na compra, tomei stop, ele já inverte e vai na venda. Aí ele entra na venda, cai um box e já sobe, e aí ele inverte para compra de novo. Gente, não tem futuro, não dá certo. Então, assim, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Eu sei que muitas pessoas gostam dessa leitura para entender como se comportar, porque realmente, dias assim, é super complicado. Principalmente para quem não consegue controlar os dedinhos e ficar fora. Eu tomei stop na venda, eu fui pelo 18, eu tomei stop aqui, deixa eu tirar isso aqui, eu tomei stop aqui, eu achei que estava montando uma estrutura de queda, o MACD estava favorável, mas não pagou e me stopou, ok. Depois disso, depois que ele fez esse movimento, eu esperei e eu entrei aqui de novo na compra. Ah, mas por que você entrou nessa, não entrou na outra compra, não entrou na venda? Porque ele começou a fazer um movimento ascendente, então ficou claro que essa minha primeira aposta ou entendimento de que seria queda, eu estava equivocado, tomei um stop por conta disso, só que depois disso eu espero o mercado se movimentar para me mostrar para onde ele vai. Tá vendo? Deixa eu colocar o desenho aqui. Ó, vocês percebem? Eu começo a ter aquele movimento ascendente, de levinho, tímido, mas ascendente. Esse fundo tá mais alto que esse tá sutilmente mais alto, esse aqui ficou igual, topinho mais alto. Eu falei, não, então agora eu já acredito que eu posso arriscar na compra, porque eu tenho um movimento ascendente, ele tentou perder o pivô e várias vezes não conseguiu, então nesse momento eu acho que vale arriscar a compra. E eu fiz essa compra, eu entrei, pagou a primeira parcial, não me tirou e depois eu saí só na reversão do 25, bem aqui assim mais ou menos. Então, pagou o meu stop e me deixou positiva. Então, é isso que a gente precisa entender, que o stop faz parte. Só que a gente tem que saber quando ficar fora. Eu tomei stop, eu achei que era queda. Por que eu achei que era queda? Porque ele fez esse topo mais baixo que o topo anterior. Tudo bem que esse topo era do dia anterior. Eu gosto de considerar o topo do dia. Só que como eu tô no ranking maior, eu falei, eu vou ter que esperar mais um fundo, mais um topo? Eu não quis esperar. Eu preferi já ir. E me lasquei. Tomei fumo nessa entrada. E ok, faz parte.
E depois eu esperei, não fiquei clicando, e a hora que ele deu oportunidade, que nesse momento eu achei que estava um pouco mais claro, já que ele seguiu fazendo fundos e topos timidamente ascendente, eu falei, agora é a hora de eu arriscar de novo. Só que detalhe, o que eu sempre falo para os meus alunos, a maioria das pessoas fazem o quê? Se ela toma um stop, a próxima entrada ela aumenta a mão. Eu faço exatamente o contrário. Se eu tomo um stop, não todas as entradas, né? Quando a minha primeira operação do dia é de stop, a minha segunda entrada vai ser com a mão menor da que eu entrei. Ah, mas aí é complicado, porque aí se der gain você não vai conseguir recuperar. Mas eu prefiro, por quê? Se eu entro com a mesma mão e dá outro stop, eu já fico muito perto do meu gerenciamento do dia. E eu não quero deixar de ter a oportunidade de melhorar o meu resultado. Então eu prefiro entrar com a mão menor, porque isso me dá margem para fazer mais uma entrada, ainda que me dê stop de novo. E foi o que eu fiz. Então, se eu tivesse entrado com a mesma mão nesse trade, eu teria batido a meta do dia. Mas eu não entrei, eu entrei com a mão menor do que na minha primeira compra. Então eu fiquei com meia meta. E tá tudo certo. Tá meia meta, tá lindo, eu tava negativo, fiquei positiva, tá bom. Não tem mais por que reclamar de nada durante o dia. Tá tudo certo. Então, algo que vocês precisam trazer para vocês não tenha urgência em clicar. O mercado ele vai dar oportunidade em algum momento. E se o dia estiver extremamente amarrado, não opera. Volta no dia seguinte, porque o mercado é assim. Vai ter dias bons, vai ter dias meia boca, vai ter dias ruins, e a gente tem que se adequar ao nosso perfil, ao movimento do dia. No dólar, hoje foi mamão com açúcar, porque ele pagou na compra, pagou na venda, não estopou ninguém, e foi a coisa mais linda do mundo. Tipo, quem comprou gain, quem vendeu gain, e ninguém passou calor. Hoje o dólar foi facinho de se operar. Tranquilinho, sem dar calor, sem dar susto. Então, hoje para quem operou dólar foi mamão com açúcar. Eu não operei dólar hoje. Na hora da compra, eu estava entrando praticamente na minha venda no índice. Eu não gosto de estar posicionada nos dois ao mesmo tempo. Se uma operação não estiver protegida ainda, então não entrei. E aí, a hora que deu a venda, eu já tinha perdido o bonde, então eu acabei não vendo e não fiz nada. Mas é isso, o vídeo acabou ficando um pouquinho extenso demais. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão da lateralização, a melhor forma de vocês identificarem isso. E aquilo que eu falei, tem dificuldade em identificar a lateralização, opera lá do jeito conservadorzão da Gi, que eu não opero assim, vocês sabem, eu não sou hipócrita em dizer que eu sou assim conservador, não sou, eu sou mais arrojadinha um pouco. Então é muito mais comum nesses dias de lateralização, a minha primeira entrada me dá stop. E acaba acontecendo. Por quê? Eu ainda não identifiquei que está lateral, então eu resolvi entrar. Igual nesse caso, como eu estava observando pelo 18, eu entendi que aquilo era uma tendência de queda. E não que estava tão lateral assim. E por isso que eu fui. Porque se eu estivesse olhando no 11, por exemplo, pode ser que eu não fosse. Mas eu iria de todo jeito. Eu iria sim. Eu não adianta falar que eu não iria, que eu iria sim. Por quê? Porque eu estava enxergando que ele fez um movimento descendente, que ele poderia fazer essa correção, principalmente por causa dessa região de preço dos 140, 140 e meio, que ele está querendo dar uma devolvida e por fim ele acabou quase chegando a 142. Certo, meu povo? Então é isso. Novamente falando, se você não é inscrito no canal, se você achou que esse vídeo contribuiu de alguma forma, já se inscreva no canal. Se não me segue nas redes sociais, na descrição tem o link das minhas redes. Se você tiver interesse em aprender mais de perto a forma como eu opero, ter as minhas colorações, ter acesso ao meu grupo de alunos, enfim, mentoria será dia 16/6, as inscrições já estão abertas caso você tenha interesse. E se tiver alguma dúvida, me chama no direct lá no Telegram, que eu tiro qualquer dúvida que vocês tenham com relação a isso. Certo, gente linda? Então é isso. Uma excelente semana para todos vocês. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.